Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é sobre como fazer medidas de tamanho de grão usando o IMAGE-J. Só antes, para contextualizar, medidas de tamanho de grão a gente usa muito em metalografia, mas existem normas que estabelecem como fazer essas medidas de tamanho de grão. Do ponto de vista da STM, da norma STM, existe essa aqui, a E112, que trata sobre métodos de medição de tamanho de grão. Eu não vou entrar nos detalhes da norma, há várias técnicas diferentes, mas a técnica que nós vamos abordar, né, que eu vou abordar aqui, é a chamada método da interseção ou do intercepto, né, porque é os dois, chamado método de Hain, ou Hain. É uma das técnicas, há outras comparativas, cartas ou ábacos que se usa, mas essa técnica é uma técnica baseada no estabelecimento de uma espécie de uma matriz, umas linhas, e a partir daí se conta o número de interseções ou interceptos, eu vou esclarecer o que é cada uma delas, para determinar o tamanho de grão médio. Alguns pontos importantes que são estabelecidos na norma. Primeiro é que a imagem que vocês forem utilizar para fazer essa contagem de tamanho de grão gere pelo menos 50 interceptos ou interseções. Então, não usar imagens com magnificações muito grandes, que signifiquem poucos grãos na imagem, porque isso vai gerar um número baixo de interceptos e uma incerteza maior das medidas. Um outro ponto interessante é que, quando se mede o tamanho de grão, se você fizer uma imagem muito grande, com muitos grãos, fica muito difícil de ver e pode-se perder resolução. E outro aspecto, o ideal é selecionar uma imagem que tenha pelo menos mais de 100 grãos na imagem, porque o número mínimo de interceptos que se recomenda são de 50 interceptos. Está estabelecido na norma, nesse item 13.1, mas que se façam pelo menos 3 campos aleatórios na peça que você está analisando, ou na microestrutura que você está analisando, para que heterogeneidades que ocorram nessa microestrutura possam ser admitidas nesse seu processo de medição. O terceiro ponto para estabelecer a diferença é que tem dois conceitos nesse método, é o chamado intercepto e a interseção. Tá? São duas maneiras diferentes de se medir. A maneira do intercepto, então lendo aqui o item 3.3, o intercepto é um segmento da linha de teste que está sobre um grão. Então, eu fiz uma representação esquemática aqui, como se fossem uns grãos. Então eu teria uma linha aqui, em que vou desenhar essa linha, que é a minha linha de teste, ou linha de referência. Tá? Só para ficar claro, eu vou desenhar um outro grão aqui, essa linha de teste. E, voltando aqui para a norma, o que é o intercepto é o segmento de linha sobre um grão. Então, eu vou contar da seguinte maneira. Esse segmento aqui tudo conta como um intercepto. Então, um intercepto. Esse segmento é um outro que conta como um segundo intercepto. Esse aqui é um terceiro intercepto. Esse aqui é um quarto intercepto. O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, aqui eu vou botar de preto para poder ter mais contraste. São 8 interceptos que foram obtidos. E quando esse trecho da linha termina dentro de um grão, ele conta como um meio. Então tem 2 pontos onde termina no meio de um grão e conta como um meio. Então 2 vezes mais um meio é igual a 1. Então são 9 interceptos. Nessa linha aqui tem uma dimensão. Digamos que essa linha tenha 90 microns. Eu divido por 9 e vai me dar o tamanho médio de 10 microns. Tá, então, voltando aqui, só para eu deixar a linha para usar outro método. Esse é o intercepto. Tá? Então, só voltando à norma, para se ter a referência aqui, o intercepto é o segmento de linha que está sobre um grão. Uma interseção
é o ponto onde a linha de teste é cortada pelo contorno de grão. Então, voltando nesse esquema, eu vou determinar a minha interseção com a seguinte conta, onde a minha linha de teste está sendo cortada por um contorno de grão. Então, aqui é um ponto, é um intercepto, é uma interseção, perdão, segunda interseção. Quando ela tangencia a linha, conta como uma interseção, conta esse contorno 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso aqui, da interseção, se ela terminar no interior do grão, isso conta como 0. Se essa linha chegar até o contorno de grão, esse ponto final aqui conta como meio. O que não foi esse caso. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se essa linha for 90 microns, vai dar 9 microns de tamanho médio. Esses resultados podem variar um pouquinho, mas em geral, com várias linhas, o intercepto e a interseção tendem a dar resultados próximos ou muito próximos. Tá? Então, só que ambos os métodos podem ser contados com resultados idênticos em um material monofásico. Cuidado com isso. Para materiais polifásicos, a outra norma da STM, que estabelece como você vai contar as fases, que eu vou mostrar num outro vídeo, e determinar tamanho de grão. Tá? Quando contando interceptos, lembrando, intercepto é o segmento sobre a linha, tá? Segmentos que terminem e penetrando em um grão são contados como meio interceptos, como eu mostrei. Quando contando interseção, que é quando a linha encontra um contorno de grão, os pontos finais da linha de teste não são interseções e não são contados, exceto quando esse fim da linha aparentemente toca um contorno de grão e aí é contado como meio, como eu mostrei para vocês. Tá? Interseções tangenciais, como eu mostrei, em um contorno de grão, devem ser contados como uma interseção. Tá? Um outro ponto que eu não falei é, quando essa linha de teste, no caso de interseção, encontrar um ponto triplo, essa contagem vai ser 1,5. Então, voltando a essa linha, aqui eu contei como se estivesse passando pelo contorno, mas se essa linha vermelha aqui nessa região tivesse um pouquinho mais acima, tocando esse ponto triplo, né, lembrando, aqui são os pontos triplos, onde os contornos, 3 contornos se encontram. Se a linha passar por cima de um ponto desse, ele vai ser contado como 1,5. Então, se essa linha vermelha tivesse um pouquinho aqui mais acima, passando exatamente por um ponto triplo, esse ponto aqui seria uma contagem de 1,5, ao invés de 1. Tá? Então, só para mostrar essa lógica bem rápida, mas isso tudo está descrito aqui na STM 112. Tá? E eu vou usar o método da interseção. Essa linha pode ser desenhada no seu material de formas variadas. Então, aqui tem um dos exemplos de uma matriz de linhas. Esse método é chamado de método de cruzes e círculos, mas existem variantes desses métodos que são descritos aqui na STM, que vocês podem utilizar, como por exemplo, linhas aleatórias, linhas horizontais e linhas verticais. Então, em certas situações, você fazer uma matriz, tá? Por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor, com linhas horizontais e linhas verticais, ela pode ser interessante nos casos onde se tenha anisotropia do tamanho de grão, por exemplo, grãos que são achatados pelo processo de deformação, e aí você vai poder pegar a diferença
de valores de intercepto entre a orientação horizontal, que seria uma, para citar um exemplo, paralela à direção de laminação e normal à direção de laminação. Seriam dois exemplos para se considerar. Ou pode ser proposta uma matriz de linhas aleatórias que se posicionem ao gosto do operador que vai medir essas linhas. O importante é que se saiba qual o comprimento total dessas linhas, o somatório do comprimento individual das linhas, ou se vá utilizar o método de círculos e cruzes, né, o cross and circles, que vocês saibam qual é o comprimento total dessas linhas, dado que serão contados as interseções ou os interceptos e será dividido pelo comprimento total dessas linhas. Tá? Dito isso, a gente pode voltar, né, a mostrar a vocês no ImageJ. Eu vou abrir uma imagem esquemática ou, digamos assim, uma imagem preparada que eu fiz de uma estrutura de grãos. Essa aqui não é nenhuma microestrutura, é uma imagem até bem fácil de se contar, porque ela é absolutamente monofásica, não tem, digamos, grãos de outras colorações, ou é como se fosse um material polifásico. Mas ela vai servir para o exemplo que eu estou querendo ilustrar. Então, nessa microestrutura, eu já tenho a barrinha de escala, como é comum ter nas diferentes micrografias que nós trabalhamos. Então eu vou magnificar essa barra de escala com o botão de mais, magnifica-se isso. Então no ImageJ, a maioria de vocês já sabe fazer esse método, desenha-se uma linha para que possa se estabelecer a referência entre o número de pixels e uma distância. Então essa linha aqui, ela tem aproximadamente 121 pixels de comprimento. Aqui pode-se ver a pixelização da imagem, e para estabelecer a relação, eu venho aqui em Analyze, Set Scale, já está a minha medida, que equivale a uma distância que tem na barrinha de escala de 10, e aqui eu posso pôr o M, que ele vai representar como microns corretamente, ou posso escrever microns aqui, que vai ser o mesmo efeito. Então está estabelecida a relação, tanto que se eu fizer uma linha aproximada de novo, lá em cima vai aparecer 9.98, 10, 00, está estabelecida essa relação. Então esse é o primeiro aspecto importante. Um negócio legal, só para lembrar, quando for fazer esse set scale, caso se tenha várias imagens, cuidado, com a mesma magnificação, pode-se dar o flag aqui nessa caixinha global, que ele vai estabelecer essa relação para todas as imagens que estão abertas. Se não for esse o caso, vocês vão ter que tratar individualmente a cada imagem para cada barrinha de aumento aqui, de magnificação que tem, né? A barrinha de escala, perdão. Então a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer essa escala. Agora eu vou desenhar essas linhas e vou registrar o comprimento dessas linhas. Como eu posso fazer isso? Bom, eu vou utilizar uma matriz de cross and circles, ou de círculos e cruzes. Então, para fazer esse desenho, eu vou usar aqui uma linha, um desenho de linha, desenho minha primeira linha, mas essa linha ela fica como uma camada que, se eu for tentar desenhar uma outra, ela some. Então eu tenho que ter um método de marcar essa linha aqui, o que eu posso fazer com Ctrl B, e eu tenho que medir essa linha, que eu aperto Ctrl M, e ele põe a minha medição já com a regra estabelecida de pixel para microns. Então nesse caso, essa linha está com 109 microns. Vou desenhar uma segunda linha aqui.
Mesma coisa, Ctrl M, Ctrl B. Ele deixou a linha marcada. E tá aqui, 116. Agora eu vou desenhar os círculos, venho na ferramenta no círculo, aperto o Shift para ele manter na forma circular, senão ele faz ovalizado. Tento centralizar o melhor possível, mas isso não é nada mortal. Ctrl M, Ctrl B. Repara que o comprimento dela é 0, mas o perímetro está aqui registrado desse círculo. Lembrando, numa reta, o perímetro e o comprimento são idênticos. No círculo não há comprimento, mas há perímetro. Tá? Vou desenhar o meu segundo círculo, eu posso apertar Command no caso do Mac, ou Ctrl no Windows e Shift, e ele, a partir do mesmo centro, ele progride, ou posso fazer de novo, como vocês acharem conveniente. Ctrl M, Ctrl B, está marcado aqui. E o terceiro caso, eu vou fazer aqui direto, Ctrl, apertando Shift para manter circular, Ctrl M, Ctrl B. Então, está aqui minha matriz marcada. Eu posso vir aqui e salvar essa imagem, caso se queira depois fazer uma contagem a posteriori. Venho aqui, vou salvar como JPEG e vou desenhar aqui, vou marcar aqui como cross circles .jpeg, que ele vai ficar registrado essa imagem para uma contagem posterior, caso eu queira. Tá? Posso duplicar a imagem, caso vocês queiram, também é o caso. Por que às vezes duplicar ou salvar a imagem é interessante? Porque nesse caso aqui, se eu, sem querer, ou numa outra operação, der um undo, ele vai desaparecer a linha. E continuar, ele vai desaparecer as outras linhas. Quando eu dupliquei, eu não tenho como fazer isso aqui jamais. Então ficou registrado, tá? Porque senão você vai ter que desenhar de novo, fazer de novo aqui, e isso dá um certo trabalho. Então eu dupliquei minha imagem, se quiser posso vir e salvar a imagem, vou até salvar essa imagem duplicada aqui, só com o mesmo nome por cima da imagem, para ter um exemplo. Então está aqui minha imagem já salva, e com o tamanho dela estabelecido. Bom, agora eu vou começar especificamente a contagem. Tá? Eu tenho meu comprimento total dessas linhas, né, a extensão total que está aqui registrado. Vocês podem fazer na mão ou com uma calculadora e somar aqui. Eu, particularmente, gosto de pegar isso aqui, Ctrl C, posso levar para o Excel se eu quiser, posso salvar como TXT. Então posso vir aqui no Excel, criar uma planilha nova, Ctrl C lá, Ctrl V aqui. O que me interessa é essa aqui. Só que um cuidado também que tem que se ter é que, no caso, no ImageJ, ele salva o separador decimal como ponto, e na maioria dos Excel das plataformas que a gente tem, no Brasil a gente usa o separador decimal como vírgula. Então eu posso substituir aqui, ou vocês podem fazer uma seleção disso tudo e dar lá substituir ponto por vírgula e vai fazer isso direto. Né? E nesse caso a minha linha tem 681,89 microns, pode vir aqui e somar 681,89. Eu particularmente gosto de vir aqui na minha imagem que eu vou usar, né? Eu vou até descartar essa que eu usei inicialmente, e posso botar como texto aqui para ficar registrado 681 ponto, ou vírgula 89, que é o comprimento total. Do Ctrl B, ele vai marcar esse valor e depois eu não tenho como perder ou como esquecer. Tá? Agora eu vou começar a marcar os pontos. Para isso, aqui já está selecionado, que é a técnica de multipontos. Vocês poderiam usar aqui um pincel e começar a marcar, mas aí não é raro a gente estar marcando tanto ponto nessa linha que perde-se a conta de onde se está. Então essa ferramenta de multiponto ela é bem interessante porque ela permite
que nós, além de marcar os pontos, ela tem um índice aqui que vai indicando qual é o número desse ponto. Tá? Normalmente, no ImaJ de vocês, está nessa ferramenta de ponto único. Se eu fizer um ponto, o outro e passar para um outro ponto, ele vai apagar o inicial. Mas eu tenho dando um clique duplo, um botão direito, eu posso mudar para a técnica multiponto. E aí eu posso fazer um zoom na minha imagem, observar e começar aqui, olha. Ele já teve um primeiro ponto aqui que está fora, eu posso arrastar esse ponto para cá, ou eu posso apagar tudo, que é Shift A, e começar de novo. Então vamos lá, e a partir disso eu vou marcando os pontos. Outro ponto importante, eu tenho que tratar as entidades individuais. O que eu quero dizer? Essa linha, eu vou começar com essa primeira linha diagonal. Então eu vou marcar todos os pontos nessa linha diagonal, e só nela. Depois vou fazer na outra linha, e depois nos círculos. Por que essa ordem? Tem que ter uma ordem em relação a isso. Se acontecer, e não é raro, eu não sei se tem algum ponto aqui, ou algum caso desse vai acontecer. Tem um aqui, olha. Nesse contorno aqui, ele está passando, se eu atribuir que essa circunferência está sendo esse caso, esse contorno está sendo cortado tanto por essa linha quanto por essa linha. Então, quando eu marcar o ponto, eu vou marcar duas vezes aqui, porque um vai ser relativo a essa linha e o outro relativo à circunferência. Tá? Então, esse cuidado de trabalhar individualmente com as entidades é importante. Então, eu vou continuar a minha marcação de pontos aqui. Tá? Lembrando sempre, quando a linha, no caso da interseção, que é o método que eu estou usando, quando a linha encontra um contorno de grão, aqui, vou caminhando na minha imagem até eu termine. Acabei essa linha, vou para minha outra linha. Vou começar aqui por cima. Repara que ela já está contando os pontos. Já estou no 20, 21, 22. Aqui parece um ponto triplo. Então, digamos, eu vou atribuir que é um ponto triplo. Já tem um primeiro ponto triplo que eu vou marcar aqui. Porque depois eu vou ter que botar um fator 1,5 para esses pontos que eu selecionei como pontos triplos. Então aqui, aqui, aqui. Aqui não é um ponto triplo, então tem duas marcações aqui. Aqui é um outro ponto triplo, um segundo que eu vou atribuir, então vou marcar aqui um segundo ponto triplo. Aqui eu vou continuar andando na minha imagem para fazer as marcações. Bom, a partir daqui eu vou acelerar o processo para o vídeo não ficar muito longo e muito enfadonho para vocês, até terminar toda essa matriz e mostrar o resultado para vocês. Bom, gente, então feito isso, eu cheguei à identificação total de 113 pontos. Então eu vou só anotar aqui para ficar mais fácil. Vou botar como se fosse um... Vou diminuir aqui um pouquinho a espessura. Então foram 113 pontos. Só que os outros, digamos assim, os pontos especiais, eu vou dar um Ctrl B aqui só para ele marcar e no teu risco de eu apagar com Undo. Não teve nenhuma extremidade de linha encontrando o contorno, então não teve nenhum valor meio. Mas eu encontrei 5 pontos triplos no total. Então, esse 113 eu tenho mais 5. Na verdade, esses pontos foram contados como 1, mas eram 1,5. Então, eu tenho 5 vezes 1,5. 5 vezes 0,5, que foi o que eu não contei, que dá 2,5. E eu somo esse 113. Então, é 115,5 o meu valor total.
E a minha conta do meu contorno é dividir, perdão, esse valor de 681,89 por 115,5. Vou vir aqui no Excel, já está o 681,89 e vou fazer aqui o 115,5 e vou dividir um pelo outro, tá? Para calcular o meu valor, tamanho de grão médio. Então, o meu tamanho de grão médio é 5,90 microns, aqui, nesse caso. Tá? Esse é o método da interseção. Se vocês fossem fazer o método do intercepto, né? Opa, voltando aqui, é um método diferente que eu vou considerar esses trechos de linhas que estão dentro de um grão. Então a minha contagem é diferente. Eu vou até mudar aqui para um azul em vez de uma cruz, para marcar diferente. Então, em vez de contar esse cruzamento da linha com o contorno, eu vou contar esse trecho aqui. Então, esse seria um trecho, esse seria o segundo trecho, esse seria o terceiro trecho, o quarto trecho está aqui, o quinto trecho está aqui, e assim sucessivamente até vocês chegarem a um valor que deve dar um valor muito próximo de 115. Lembrando das regras, então, nesse caso aqui, esse valor é um valor meio, porque ele termina dentro de um grão, então eu teria que contar como um meio aqui e fazer a conta respectiva. Feito isso, eu faço essa conta e estabeleço o tamanho de grão médio.